Nesse vídeo eu vou falar tudo, ou quase tudo que eu lembrar a respeito de caixa de areia para gatos. A gente vai conversar um pouquinho de como é o comportamento natural de eliminação dos gatos e também eu vou trazer várias dicas para que vocês não tenham mais problema relacionados às caixas de areia dos gatos, não tenham mais problema de xixi fora da caixa e também conflito por conta dos banheiros. Bem-vindos, vira-latas adoráveis dessa internet! Meu nome é Ivna e esse é o canal da Papo Miau. Já trouxe aqui o meu recurso chamarisco de gatos, para ver se eles participam do vídeo também, porque eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante e vai ajudar muitos de vocês. A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação à importância da gente se preocupar com os banheirinhos dos gatos é que pensem que na natureza o gato não tem só um ou dois lugares específicos para fazer xixi e cocô. Na realidade, eles têm um território imenso que eles podem escolher, então é uma variedade de opções para eles escolherem. Agora que os gatinhos estão dentro das nossas casas, a gente precisa oferecer qualidade na hora de eles poderem eliminar, que é um comportamento tão normal para qualquer espécie. E uma coisa interessante da gente saber em relação às caixas de areia é que quando o gatinho está livre na natureza, ele não vai escolher fazer xixi e cocô perto do território dele. Ele vai nas extremidades do território, porque xixi e cocô também são uma maneira dos gatos se comunicarem com outros gatos, por conta dos feromônios, por conta dos odores. Então, eles não escolheriam fazer dentro de casa, eles escolheriam na extremidade do território, para também se comunicar com outros gatos. Mas os nossos gatinhos, completamente domiciliados, eles não têm a possibilidade de ir muito distante do território. Então, a gente precisa escolher uma areia que tenha uma boa eliminação de odor. E a outra coisa que é muito importante é a gente lembrar que a gente precisa ter uma rotina de limpeza dos nossos gatos muito metódica. Para os gatos, eles escolherem um espaço, um ambiente que tenha areia ou que tenha terra é um instinto natural. Então, os gatinhos eles já nascem com esse instinto de buscar locais que tenham areia e terra para urinar. Então, na realidade, a gente não precisa ensinar o gato, ter essa preocupação de ensinar os gatos a utilizarem a caixa de areia. Isso porque é só a gente oferecer umas caixinhas adequadas para os gatos que eles imediatamente já vão utilizar. Inclusive, se ele for bebezinho, a partir do 1 mês ele já tem capacidade de ir sozinho até as caixas de areia. Tem muita gente que me procura porque os gatinhos não estão conseguindo aprender a usar a caixinha de areia, seja porque ele é muito filhotinho ou foi desmamado precocemente. Mas a realidade é que se a gente adequar alguns pontos nas caixinhas de areia deles, é praticamente instantânea a utilização por parte dos gatos. Eles imediatamente vão lá e mesmo que ele tenha ali o seu 1 mês e pouquinho de vida, eles buscam caixa de areia para urinar. E se teu gatinho não tá escolhendo as caixas de areia, tá fazendo xixi fora da caixa, seja em tapete, em travesseiro, em almofada, isso é um problema. A gente tem que melhorar as caixinhas dos gatos. E uma coisa que é bastante comum também é que as pessoas não têm espaço para encher de caixa de areia a casa, como seria o ideal. A gente sabe que o número ideal de caixas para a quantidade de gatos que tem na casa é sempre um número a mais do que a quantidade de gatos. Então, se eu tenho 6 gatos aqui em casa, eu teria, de maneira ideal, ter 7 caixas bem grandes e bem espaçosas. Só que no meu caso, por que eu não ofereço 7 caixas? Eu ofereço 5 caixas, cada uma em um local da casa, bem distante umas das outras. Na realidade, tem 2 que estão perto uma da outra, mas eu vou mostrar algumas estratégias para vocês de como a gente pode ter menos quantidade de caixas do que esse número ideal, só que ainda assim oferecendo bastante conforto para os gatos. Se a casa de vocês não comporta uma quantidade tão grande de caixas, a gente precisa ter ainda mais cuidado com a caixa de areia e ainda mais cuidado com a areia que a gente está oferecendo. Porque uma coisa que a gente precisa ter em mente é que toda vez que o gato precisar ir ao banheiro, ele precisa ter um banheiro limpo. E considerando que os gatos fazem, em média, 2 xixis por dia e um cocô, 1 ou 2, os gatos precisam ter uma caixa, pelo menos, disponível, que esteja adequada e confortável, bem limpinha, toda vez que eles forem precisar usar. É por isso a importância da quantidade de caixa de areia mínima, que as pessoas mais ou menos preconizam. Mas é óbvio que vai depender de cada família, de cada rotina, de cada espaço que as pessoas têm para oferecer para os gatos. Então, uma coisa que eu sempre digo é priorizem a limpeza das caixas e a qualidade das caixas frente à quantidade. Tô vindo aqui fora, então, com os meus gatos.
Tem uns ali no muro, curtindo a natureza. Daqui a pouco vai vir o pôr do sol. Aqui tem mais um. Aqui tem um se rolando no chão. E agora eu vou mostrar pra vocês como tem funcionado aqui em casa. Essas são as duas caixas que eu ofereço na parte externa da casa. Eu tô usando essa mistura aqui, ó. Areia Meal de grãos finos, junto com essa aqui que é a minha favorita de todas, que é a areia biodegradável de grãos finos, tá? Sempre prefiro grãos finos e que não tenham fragrâncias. Por que eu gosto bastante dessa mistura? Porque eu consigo colocar proporções diferentes, considerando que os gatos possivelmente têm preferências diferentes também. Percebam nessa aqui. Essa aqui eu prefiro colocar mais da areia de argila e menos da biodegradável. E essa aqui, em contrapartida, ela é praticamente só da biodegradável, porque vai formar um torrãozinho perfeito toda vez que o gatinho for urinar. Uma dica interessante é, para dar privacidade para os gatos, coloquem sempre algum objeto, um obstáculo no meio, sem interferir as rotas de fuga, ou seja, aqui nessa caixa, o gato pode entrar por aqui, aqui por trás, sair por aqui e pular para cá caso ele precise. E aqui também. Percebam que não tem só uma rota de fuga a ponto de ele entrar na caixa e se sentir encurralado. E aí, considerando uma informação que eu já dei ali atrás, é que os gatos, naturalmente, eles não escolheriam fazer xixi e cocô no centro do território. Era na extremidade. Certo? Só que se vocês não tiverem um espaço aberto, um espaço que seja coberto, mas que não seja na sala ou no quarto, eu tenho mais uma dica para vocês, que são os móveis para a caixa de areia dos gatos, os banheirões, aqueles que vocês podem inclusive mandar fazer sob medida. Mas aqui em casa eu tenho 2 daqueles banheirões, com uma ressalva importante. Se vocês têm muitos gatos com personalidades diferentes, não é ideal vocês só oferecerem as caixas dentro desses móveis, porque os gatos têm preferências e aversões diferentes, levando em consideração, inclusive, a personalidade de cada um dos gatos. Vão ter uns que vão ser mais medrosos, vão preferir utilizar o banheiro dentro de um móvel fechado, só que vão ter outros gatos que vão preferir certamente local arejado, que eles possam, inclusive, observar ao seu redor na hora que estiverem utilizando. Então é bom a gente oferecer algumas caixas abertas em locais bem arejados e bem abertos e outras em imóveis ou então algumas em algum local da nossa casa que seja um pouquinho mais reservado mesmo. Então é bom a gente oferecer boas opções diferentes, considerando que cada gato pode ter a sua preferência. Vou mostrar agora para vocês como que são os móveis dos banheirinhos que eu tenho aqui. Num outro vídeo aqui do canal, eu já mostrei pra vocês como que funcionam esses móveis para banheiro de gato. Aqui já tem um torrão. Olhem como o torrãozinho fica bem perfeito, bem durinho, com a misturinha que eu uso aqui em casa, da Meal Grãos Finos de argila e a Meal Grãos Finos de milho, né, a biodegradável. Eu gosto bastante desses móveis. Apesar de não ser a única maneira de oferecer caixa de areia para os gatos, eu gosto porque tem tapetinho, ó. Então, toda essa areiazinha aqui que fica caída no tapete, ela iria pro chão, certo? Então, isso facilita bastante a nossa limpeza do dia a dia. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que os recursos são muito importantes para a gente evitar conflito entre os gatos, principalmente recursos dispersos pela casa. Então, quanto mais coisas boas e úteis para os gatos, menor a chance de eles virem a brigar por conta de recursos, especialmente em casas muito populosas, como a minha, por exemplo. A minha tem 6 gatos e tem coisa de gato por tudo, absolutamente por tudo. A gatificação basicamente é um enriquecimento que permite que os gatos tenham privacidade. Caixa de areia disposta pela casa também oferece privacidade para os gatos. É por isso que eu gosto bastante de colocar essa opção de obstáculos entre as caixas, para que eles não fiquem preocupados na hora de usar o banheiro. Eu gosto bastante dessa estratégia, recomendo fortemente que vocês deem bastante atenção para as caixinhas de areia dos gatos, porque isso com certeza vai melhorar a qualidade de vida e vai tornar a casa de vocês mais harmoniosa também. Se o gato não está usando a caixa de areia corretamente, com certeza tem um problema, seja um problema clínico, uma doença, ou então alguma questão comportamental que o gatinho está insatisfeito. Nunca levem como algo normal o gato não estar
usando a caixa de areia. E como eu já sei que vocês vão me perguntar se eu tenho cupom de desconto das areias que eu uso aqui em casa, claro que eu consegui cupom de desconto para vocês. As areias que eu uso e que eu tô adorando, os meus gatos especialmente também, são essas aqui, que eu já mostrei pra vocês. Ambas da linha Meow, elas são vendidas exclusivamente na Pet Love, nos canais de distribuição da Pet Love. Lojas físicas, site ou aplicativo. Vou deixar aí na tela o cupomzinho de desconto e depois venham aqui me contar se essa estratégia funcionou para vocês. Porque com essa misturinha a gente pode oferecer muita opção legal para os nossos gatos. Seja com mais argila, seja com mais biodegradável, enfim, a gente acaba oferecendo uma diversidade maravilhosa de banheiros para os nossos gatos. Agora eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com essas dicas e coloquem em prática, que eu tenho certeza que a qualidade de vida dos gatinhos de vocês vai decolar. Um beijo, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!